Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Nós queremos dar graças a Deus porque podemos estar juntos de uma forma diferenciada, mas adorando e bendizendo ao Senhor Jesus. João escreveu no seu Evangelho palavras de Jesus: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós gostaríamos de demonstrar o amor para com os queridos, cumprimentando, abraçando, e nós não podemos fazer isso. Mas no Espírito, nós podemos amar-nos e louvar a Deus, porque o supremo amor foi derramado aos nossos corações através do Senhor nosso Deus. Te adoramos, Deus, e te damos graças por poder adorar e bendizer o teu santo nome. Abençoa a nossa comunhão, Deus. Ajuda-nos a receber mais do Senhor, a cantar hinos ao louvores ao teu santo nome, e que eles possam chegar ao teu santo trono, Deus. Que o Senhor possa agradar-se da nossa comunhão, da forma como estamos praticando, mas nós entendemos de coração que assim também nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Faz presente, Deus, abençoa cada um de nós, teus filhos, abençoa as nossas casas, abençoa os que estão reunidos, e que esse tempo seja para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Amém. Deus é santo em
Irmãos, é com alegria que eu quero conversar um pouco nessa noite com os irmãos sobre o poder transformador de Deus na vida de alguém que submete-se ao seu trabalhar. E como um tema da mensagem, desse compartilhar, eu daria de filho do trovão a apóstolo do amor. E eu tomo como personagem João, o evangelista, alguém que foi trabalhado nas mãos de um Deus maravilhoso. Mas falando de trovão, evidentemente nós temos dias de calmaria, temos dias de tranquilidade, mas às vezes somos submetidos a algumas tempestades, aquelas chuvas torrenciais, e percebemos alguns trovões, algo barulhento, né? E estrondoso, e às vezes causa pavor, causa medo. E quando você vai lendo nos evangelhos, fala que Jesus, chamando os discípulos assim, dentre eles destacou ou fez menção de Tiago e João, a quem deu os nomes de filhos do trovão. E isso está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 17. Jesus direcionando-se a alguém e chamando-os de filho do trovão, pode parecer que está relacionado ao comportamento da pessoa, e acho que nenhum de nós gostaria de ser chamado de filho do trovão, mas Jesus chamou João de filho do trovão, não é verdade? Bom, e quando nós lemos os evangelhos, é de se admirar que justamente João tenha sido chamado de filho do trovão, porque a gente olha as cartas dele, umas cartas muito amáveis, e fala muito de amor. Então nós atentamos para o que pode acontecer na vida de alguém que se entrega ao Senhor Jesus. Bom, e João fazia jus a esse nome de filho do trovão. Mesmo quando foi chamado e seguindo o Senhor Jesus, ele manifestou algumas atitudes e algum comportamento que careciam com certeza de um ajuste da parte de Deus, assim como nós também. Primeiramente, ele teve uma situação que ele manifestou ciúmes quando estava servindo ao Senhor. E ele chegou até Jesus, está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 38, que ele chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, olha, tinha um homem expulsando demônios em teu nome, e nós chamamos a atenção dele. E Jesus falou assim: mas João, vem aqui, vocês não deviam ter repreendido, porque na verdade não há ninguém que faça milagres em meu nome. Ou seja, está abençoando vidas, João, está expulsando demônios das pessoas. Então não há ninguém que faça milagres em meu nome e depois venha falar mal de mim. E isso ficou caracterizado como uma situação de ciúmes, e parece que essa questão de ciúmes é algo que ronda muito a vida das pessoas que servem a Deus ou do povo de Deus. Nós podemos ver isso lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Caim ficou enciumado com o seu irmão, porque ele apresentou uma oferta e Deus se agradou, enquanto não se agradou tanto de Caim. Nós vemos que os irmãos de Moisés também, Arão e Miriam, ficaram enciumados, porque eles perceberam que mesmo que Deus falava com eles e tratava com eles, com Moisés parece que era diferente. Era como que o próprio Deus referendou depois, era como que boca a boca. E eles ficaram com ciúmes. Nós vemos também que na vida de José do Egito, os seus irmãos não menos ficaram tanto quanto enciumados, porque eles percebiam que o seu pai tinha alguma coisa, parece que a mais, uma demonstração de amor a mais com José em relação a eles. E nós vemos também na vida de Davi, os irmãos de Davi com ciúmes, porque perceberam que Deus o havia chamado e o havia ungido para que fosse rei de Israel. Então essa questão parece que permeia, como se fosse tirandando o povo de Deus. Irmãos, que Deus nos dê graça para fugir de quaisquer situações que possam estar enredando a minha ou a sua vida. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a situação de ciúmes que possamos ter ou que possa querer impregnar, não só a igreja, a casa, o serviço. Se isso vem ao coração, deve ser rechaçado. De alguma forma foi percebido na vida de João, quando estava servindo ao Senhor. Mas não foi só isso, não foi só ciúmes, teve também a questão da ambição. Quando alguém pode perguntar: João ambicioso?
numa determinada situação, foram até Jesus. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 37. Foram a Jesus, João e Tiago, irmãos, e disseram: Senhor, podemos fazer um pedido? Irmãos, o Senhor Jesus sempre esteve aberto a pedido, como Ele está aberto aos nossos pedidos, às nossas orações. Mas nós devemos saber o que pedir ao Senhor. Senhor, o Senhor pode conceder que quando o Senhor estiver na sua glória, assentemo-nos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, eram 12 discípulos e eles estavam fazendo um pedido, como que talvez se diferenciando dos demais. E Jesus falou para eles: olha, vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês podem ser batizados com o batismo com o qual eu sou batizado, e vocês podem beber o cálice que eu vou beber. Não, ou seja, isso que vocês estão me pedindo, não vou conceder a vocês. E aquilo manifestou um determinado, uma conversa meia conflitante entre os discípulos, como quem diz: poxa, eles querem se sobressair a nós. Então não foi muito legal essa manifestação de ambição, e que foi tratada por Jesus. Houve uma outra situação, que João, e não foi bem no comecinho do ministério de Jesus, quase no final, já pouco antes de Jesus ir para Jerusalém, e sabia que estava próximo à sua assunção, ele pediu para que algumas pessoas fossem a Samaria, porque ele ia para Jerusalém. Então provavelmente ele ia pernoitar em Samaria, ia dormir naquelas aldeias ali. Mas como viram que ele tinha o aspecto de quem ia para Jerusalém, um judeu, os samaritanos não quiseram dar pousada para Jesus, não quiseram receber Jesus. E João e Tiago, quando ficaram sabendo disso, chegaram para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor quer que nós façamos cair, descer fogo dos céus e consumir a eles? Porque no passado aconteceu uma situação e Elias pediu: o Senhor quer que isso aconteça? Aí Jesus fala assim: nossa, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para matar ou acabar, exterminar as almas dos homens. Muito pelo contrário, João. O Filho do Homem veio para salvar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, havia algumas coisas negativas na vida de João, mas havia um Senhor tremendo que estava ali para poder supri-lo, se ele se rendesse ao trabalhar glorioso do Jesus que o havia chamado para que ele fosse seu servo. E nós vemos que esses aspectos negativos, ciúmes, ambição, até mesmo vingança, não impediram que ele fosse amado de Jesus, porque a Bíblia é muito clara: Jesus o amava. Eu espero que você ganhe algo, eu também estou ganhando. Muitas vezes alguém tem alguma deficiência aos nossos olhos, e nós podemos até fazer algumas considerações: menos amado ou mais amado que Jesus? Irmãos, Jesus amava João, mesmo que havia algumas coisas para ser tratadas, e isso fica muito claro, está registrado na Bíblia, no próprio Evangelho de João, tanto no capítulo 13, versículo 23, é uma situação onde Jesus estava ceando com eles, e deixou claro que um deles havia traído, e eles, considerando quem pode ser, João estava próximo de Jesus. Está claro aí na passagem, no capítulo 13, versículo 23, que Pedro praticamente direciona para João: João, pergunta para ele. E está escrito que João era aquele discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, Jesus o amava. E nós podemos perceber que ele não estava totalmente lapidado, irmãos. Era alguém que estava sendo trabalhado pelo Senhor. Você que está na sua casa, nós que estamos aqui, quem somos nós? Pessoas como João, que fomos chamados pelo Senhor, e estamos servindo o Senhor, às vezes considerando algumas arestas a serem trabalhadas na nossa vida, no nosso caráter. Mas é bom que eu e que você acredite que o Jesus que nos chamou para servi-lo, Ele nos ama. Ele nos ama. Amém? Há uma outra passagem também em João capítulo 21, versículo 20. Jesus ressuscitou, e os discípulos envergonhados porque haviam deixado e haviam ido para os seus afazeres. Aí Jesus trata com um discípulo, Pedro, e pergunta se Pedro o amava, e Jesus restaura, na verdade, o chamado para Pedro. E quando, na conversa, Jesus deixa claro, provavelmente, a morte que Pedro iria passar.
E Pedro, depois de conversar com Jesus, depois de dizer que amava Jesus 3 vezes que foi inquirido, e aí ele percebe que João estava próximo, e ele pergunta: e este, o que vai ser dele? E naquele versículo está dizendo que aquele discípulo que era João, era o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. Irmãos, eu louvo a Deus, porque o amor de Deus não está condicionado a nós sermos perfeitos, porque nenhum de nós é. O amor de Deus está baseado nele mesmo, porque Deus é amor. Deus nos ama, assim como ele amou João, ele ama a mim e ama aos queridos também. Agora é necessário nós percebermos que para que haja uma mudança, tem que ter algumas características, alguns aspectos. Uma coisa que proporciona que alguém pode ser mudado é alguém que quer estar próximo de Jesus, é alguém que percebe que nele há vida, nele a dádiva de Deus para alcançar a minha vida. Eu entendo que foi isso que João fazia. João estava sempre perto de Jesus. Houve uma situação em que Jesus sobe um monte para orar, e alguns discípulos são chamados para estar juntos. Então são Pedro, Tiago e João, e eles estão orando, é até conhecido como Monte da Transfiguração, porque aconteceu algo tremendo ali. Eles estavam orando, e depois de um tempo de oração, está escrito na palavra, em Lucas 9, do versículo 28 até o 35, que o rosto de Jesus começou a resplandecer, bem como as suas vestes, e tornaram-se resplandecentes, e apareceram conversando com Jesus a respeito da sua morte, Moisés e Elias. E diante daquela visão, eles estavam orando, estavam tanto quanto sonolentos. Quando eles foram despertados do sono e perceberam, viram aquelas 2 pessoas, e depois eles desapareceram, como que tendo aquela visão. Aí Pedro ainda diz assim: Senhor, bom é que nós estamos aqui, nós vamos fazer 3 tendas, ou seja, nós vamos honrar o Senhor, vamos honrar Moisés e vamos honrar Elias também. E está escrito que eles não sabiam praticamente o que estava dizendo. Ou seja, mesmo que Deus usou muito Moisés de forma sublime, Deus usou muito Elias de forma extraordinária, Jesus, irmãos, ele é absolutamente superior. Ele é o Filho de Deus, aquele por quem a salvação alcançaria o mundo todo que a ele se submetesse. Jesus é o Senhor. Diante daquela situação, eu entendo que João começa a perceber a bênção nele, há favor de Deus nele, há poder na vida dele, eu quero receber dele. Então, quando você fica próximo, ou está junto daquele que tem realmente algo para você, no caso Jesus, você pode ter uma expectativa: eu posso ser transformado. Quantas e quantas vezes nós nos reunimos na igreja, junto com os irmãos, cantando louvores, e nós percebemos muitas das vezes que parece que o céu desce, parece que o favor de Deus nos alcança, o nosso coração se enche, parece que vai explodir daquela percepção da presença de Deus. Não despreze esses momentos. Isso é graça vindo de Deus, que tem poder para transformar o nosso caráter, transformar o nosso interior, romper com os ciúmes, romper com vingança, tirar até mesmo a questão de ambição e deixar-nos pessoas prontas para serem trabalhadas pelo Senhor. Graças a Deus, João teve e aproveitou essas oportunidades. Mais uma situação, irmãos, João, eu entendo que não só de estar junto com Jesus, mas tem uma percepção. Ele veio para servir. E João não apenas viu aquilo, mas João recebeu aquilo no seu interior. Se ele, que é ele, veio para servir, eu também quero colocar a minha vida à disposição do Senhor. E João começou a servir. João esteve próximo de Jesus. Eu falei da proximidade no Monte da Transfiguração. Esteve próximo também quando Jesus estava sendo crucificado. Ainda que muitos estavam longe, João estava a uma distância que Jesus pôde observar e falar para sua mãe: ô Maria, eis aí João, ou seja, receba como teu filho. E ele percebeu que João estava próximo, ou seja, a que distância nós estamos seguindo o Senhor Jesus? Estamos seguindo-o de perto ou estamos seguindo de longe? Seguindo de longe é como que alguém que está dentro das coisas muito superficiais, não pratica a palavra de Deus, não faz questão de observar os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Mas quando nós estamos perto, nós podemos ouvir de uma forma muito clara a voz e doce voz
do Senhor nosso Deus. Essa voz doce, mesclada com o agir do Espírito Santo, tem poder para mudar o nosso coração, moldar o nosso caráter, para sermos úteis nas mãos do nosso Senhor. Graças a Deus por isso. E João, percebendo Jesus como um servo, um mestre servindo, ele dispôs-se a servir também. Escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, e escreveu também o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que muitas revelações a respeito do Senhor. Então João foi alguém que se dispôs a servir. Então alguém que conhece o Senhor é impactado com o amor de Deus. E nós percebemos que ele foi tão impactado, é como que a vida de João era um testemunho. Quem sou eu para servir o Senhor? Olha o estágio, olha como eu comecei a trajetória. E Deus teve misericórdia, Deus foi misericordioso e deu tempo para que eu fosse transformado. Eu entendo que João tinha percepção quão grande era o poder de Deus para transformar alguém que era conhecido como filho de trovão. Por quê? Porque passou o tempo, João deixou de ser conhecido como filho de trovão. Aí você vai no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 13, no versículo 34, eu li agora há pouco para os irmãos, João registra palavras de Jesus. Eu entendo que essas palavras foram no coração dele como uma flecha. Olha, novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Desta forma, os meus discípulos serão conhecidos. Sabe como é que os meus discípulos serão conhecidos? Quando eles amarem uns aos outros, da forma que eu ensinei. Irmão, então o João, ele fala do quê? Do amor de Deus. E que esse amor de Deus, ele vai ser percebido no mundo, através do quê? Da prática dos filhos de Deus. Os filhos desse Deus maravilhoso, que eram criaturas, mas foram gerados por Deus, e Deus habita nele, vive neles. Deus espera que os seus filhos, vocês, possamos manifestar esse amor. E João, não apenas no Evangelho, mas nas cartas que ele escreve, na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 7 em diante, tem alguns versículos que, irmãos, parece que salta aos olhos, e eu vou ler para os queridos. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Se alguém não ama, não vive na essência. Então não adianta falar que conhece, porque não está vivendo Deus e não está expressando Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Deus enviou o seu Filho, olha um tremendo amor. Deus enviou o seu Filho para que através dele, nós que nos rendemos a ele, nós podemos viver. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Estamos falando de alguém que agora é conhecido como um apóstolo do amor. Como começou a sua história? Era conhecido como filho de trovão, dado um caráter, dado de repente uma forma um tanto quanto agressiva de resolver algumas situações. Se você, servo de Deus, até porque estamos vivendo esse momento de quarentena, coisas acontecendo, e nas considerações você olha para a sua vida e percebe: Deus, eu preciso avançar muito. Não sei você, pelo menos eu vejo isso. Deus, eu preciso avançar muito, porque você está tendo mais tempo, e eu também, e é necessário manifestar o amor. Amar as pessoas. Não preciso esperar a retomada dos cultos, das reuniões, para eu amar os irmãos. Eu posso amar quem está comigo na minha casa. Você pode amar quem está com você na sua casa. Eu posso manifestar o amor de Deus amando a minha esposa, ajudando. Como é que manifesta amor? Ajudando, ouvindo muitas vezes, orando junto, ajudando nas tarefas diárias.
Sabe a pessoa que ama, mas que não faz nada para ajudar a outra, que diz que ama? Irmãos, o amor é prático. Faça alguma coisa para ajudar quem está do seu lado. Filho, ajuda de alguma forma. Filha, seja solidária. De alguma forma, você pode manifestar o amor. Que amor? É o amor de Deus que foi derramado no seu coração. Se porventura você está podendo trabalhar, lá onde você trabalha, manifesta esse amor. Faça as coisas com coerência. Faça de forma diligente. Faça como que para o Senhor, não apenas quando o seu chefe está do lado. Isso é demonstração de amor. Amar uns aos outros. Eu vejo, graças a Deus, que há esperança. Eu vejo, graças a Deus, que há o quê? Esperança. E eu quero, com base nisso que eu comentei, eu estou falando que alguém foi conhecido quando começou a servir o Senhor como filho de trovão. E agora, depois de vários anos, décadas, ele é conhecido como apóstolo do amor. É uma palavra de encorajamento para você, é uma palavra de encorajamento para mim. Não vamos utilizar esse tempo que nós estamos dispondo agora, que nós estamos chamando de quarentena, pode estender mais uns dias. O que eu estou esperando, o que Deus espera de mim e de você? Quando terminar esses dias, que nós possamos aproveitar esses dias agora para pedir: Deus, me dá graça. Se você olha para você e percebe que há muitas coisas que precisam ser trabalhadas, o momento oportuno é agora. No amor de Deus há perdão, no amor de Deus há reconciliação. Se você está longe do Senhor, se aproxime. Se você se afastou do Senhor, o momento oportuno de você achegar-se é agora. Se você está vivendo a vida cristã e de repente está usando capa para encobrir algumas coisas, o momento oportuno é agora de dizer: Deus, sou teu, eu quero ter uma vida na tua presença, estou disposto a ser trabalhado. Sei que sozinho eu não posso, mas sei que nas tuas mãos o Senhor pode fazer milagres na minha vida. Rendo-me ao Senhor e quero ser teu e quero viver para a tua glória. Eu aprendo algumas lições com isso que eu estou falando para os queridos e quero aplicar na minha vida. Primeiro, um discípulo que apresenta algumas fragilidades ou deficiências não deve ser descartado. Eu estou falando de discípulo, mas agora resume um pouquinho e aplica na sua casa, na sua família. Nós estamos bastante tempo, estamos tendo mais tempo uns com os outros e às vezes aparece alguma deficiência de um, de outro. Qual vai ser o meu comportamento? Ou qual vai ser o seu comportamento? Nossa, a pessoa precisa avançar muito. É bem provável que ele esteja olhando para mim e fala assim: ele também precisa avançar muito. Que possamos ter um olhar de misericórdia, porque é com esse olhar que Deus olha para nós. E nós somos observados, cuidados por ninguém menos que o nosso Senhor. Uma outra situação: permanecer próximo a Jesus permite que estejamos crescendo e que estejamos avançando. Não fique longe, não se afaste da comunhão, não fique longe da sua Bíblia, não diminua aquele tempo que você tem no seu quarto, e você se achegar lá, conversar com Deus, orar a Deus e desfrutar da preciosa presença de Deus. Eu aprendo também que Jesus amava João antes do resultado final. Jesus sabia em que João poderia ser transformado, mas a Bíblia diz que Jesus já o amava, mesmo enquanto ele estava no processo. Irmão, irmã, Deus te ama. Você olhando, eu olhando para mim, eu vejo que há muito a avançar, mas nós podemos ter a certeza: o Senhor Jesus nos ama. Descanse nessa palavra. Eu vejo também a esperança para os filhos de Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós estamos nas melhores mãos possíveis. Deus tem poder de completar a obra que Ele começou na minha e na sua vida também. Para concluir, os discípulos de Jesus, eles não são conhecidos talvez por fazer coisas, não, eles são conhecidos porque eles manifestam o amor para com as pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Ame. Como eu posso manifestar esse amor? Perdoe quem está do seu lado, estenda a mão, seja longânimo, seja misericordioso. Se for o caso, peça perdão. Que Deus dê graça para que esse tempo de quarentena seja um tempo onde estejamos nos aproximando de Deus, indo a Jesus, para sermos transformados assim como João o foi.
E quando terminar esse tempo, quando nós voltarmos às reuniões, irmãos, nós vamos olhar para os queridos e dizer: nossa, foi bom, ou é bom estar aqui com você. Lá no nosso coração, talvez sem dizer nada, você vai pensar: ele não está 100%. E ele vai olhar para você e falar assim: também não está 100%, mas como é bom a comunhão dos irmãos. Como é boa a comunhão quando os filhos de Deus estão reunidos para adorar e bendizer o Senhor nosso Deus. De filho de trovão a apóstolo do amor. Que Deus trabalhe, que Deus transforme também o meu e o seu coração. Deus abençoe. Senhor Deus e Paizinho querido, obrigado porque há esperança para nós. A esperança não porque nós podemos, através de nossos esforços, melhorar a nós mesmos. Não, Senhor. A esperança é que há poder vindo dos céus para trabalhar nas nossas vidas e transformar o nosso caráter e levar-nos, Senhor, a uma condição que possamos satisfazer o Teu coração. Reconhecemos as nossas fragilidades, mas nós nos colocamos sob Teus cuidados e pedimos a Tua bênção para que nós que estamos aqui, os irmãos que estão na sua casa, todos nós seremos impactados com esse amor, da forma como João foi. E quando ele escreve, Senhor, tanto no Evangelho como nas cartas e no Apocalipse, fica muito claro que ele sabia como Deus me amou. Ajuda-nos a manifestar esse amor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Pai. Deus abençoe, irmãos. Jesus é o nosso Senhor, há esperança para nós. Louvado seja o Senhor. Você